Olá, sou o Carlos Portugal Gouveia, sócio e advogado do PG Law, e esse é o PG Talks. Hoje daremos continuidade à nossa série sobre os contratos de fusões e aquisições. E hoje vamos falar da estrutura do contrato de M&A, em particular sobre os seus principais elementos e o que fez com que esse contrato passasse a ser aceito em tantas múltiplas jurisdições e em tantos sistemas jurídicos diferentes ao redor do mundo nos últimos 20 anos. Como mencionamos em nosso primeiro episódio, as operações de M&A têm se tornado cada vez mais internacionais e efetivamente globais. Isso faz com que nós tenhamos o envolvimento em uma única operação de M&A, muitas vezes de múltiplas jurisdições, dezenas, em alguns casos mais de 100 jurisdições. Isso é algo bastante interessante, porque acaba nos obrigando a estudar o direito de todas essas jurisdições. Eu diria que hoje em dia o contrato de M&A é o principal produto de direito comparado que nós temos no mundo. Ele é efetivamente essa grande experiência de tentar fazer com que um único contrato seja aplicável em múltiplos países ao mesmo tempo. E, nesse caso, a gente tem que estudar o direito de cada um desses países. E uma das coisas mais interessantes em relação ao contrato de M&A é que, fruto dessa experiência transnacional, o que nós tivemos foi a consolidação de um modelo contratual com alguns elementos bastante similares, e o que a gente vai fazer hoje é basicamente tentar entender quais são esses elementos e por que eles são úteis, em todas essas jurisdições com sistemas jurídicos tão diversos. Uma operação de M&A envolve vários contratos. Esses contratos eles vão progredindo em complexidade conforme a operação vai evoluindo. Então a gente pode partir, por exemplo, de um contrato mais simples, que é um acordo de confidencialidade, para que as partes tenham confiança de iniciar uma negociação, e ele pode ir caminhando, por exemplo, com um term sheet ou um memorando de entendimentos, até nós chegarmos no contrato principal da operação, que seria o Share Purchase Agreement, ou o contrato de compra e vendas de ações ou cotas. E mesmo quando a gente chega nesse contrato principal, ele também pode ter alguns contratos acessórios, como um acordo de acionistas, ou o que a gente chama de uma side letter, que é um contrato parcial para resolver um problema mais específico que possa ter surgido durante a operação. Mas algo interessante é que, como toda operação é organizada por esse Share Purchase Agreement, ele tem algumas partes específicas que foram se tornando consolidadas ao longo dos anos, e principalmente dentro do mercado dos Estados Unidos da América, nós tivemos uma peculiaridade que é uma obrigação nos mercados de capitais de tornarem os contratos mais relevantes das principais companhias abertas públicos. Isso permitiu que ao longo dos anos muitos desses contratos fossem comparados. E a gente acabou criando alguns padrões. Então, por exemplo, o mais conhecido de todos é o modelo da American Bar Association, no qual eles consolidam o que seria o tipo de contrato de fusões e aquisições mais comum dentro do mercado norte-americano. E isso é interessante porque permite a pessoas de outros países também comparar com esses modelos e ver quais são as diferenças, por exemplo, necessárias em relação ao direito brasileiro, que é o que a gente vai discutir hoje. A estrutura básica de um contrato de M&A é dividida principalmente em 5 partes. Quais são elas? Primeiro, as definições. Depois, nós vamos ter uma cláusula importante, que é aquela que determina principalmente o preço e a forma de entrega do principal bem, que são as ações. Depois, nós temos cláusulas muito importantes que a gente vai se dedicar mais até a estudá-las no próximo episódio, que são as chamadas cláusulas de declarações e garantias, ou Representations and Warranties. Depois, nós temos também uma parte absolutamente essencial, que é que vai regular todas as responsabilidades pelas indenizações derivadas do contrato. E uma parte final, que tem como cláusulas mais importantes aquelas de eleição do foro e também da lei aplicável a todo o contrato. A primeira parte relevante de um contrato de M&A é a parte das definições. Essa é uma parte que muitas vezes acaba sendo negligenciada, mas ela tem uma função essencial no contrato, que é garantir uma interpretação uniforme de todo o documento. Essa técnica de utilizar definições no início do contrato, ela é tão útil que a gente já tem visto esse mesmo tipo de técnica sendo adotado, por exemplo, na criação de normas de agências reguladoras e até mesmo em legislações.
E por que ela é útil? Porque ela representa um esforço das partes em realmente entender os detalhes de cada contrato e tentar explicar aquilo da forma mais adequada. É quase como se as partes estivessem conversando com um juiz ou um árbitro futuro para tentar explicar aquelas coisas nos mínimos detalhes. Além disso, a gente tem que entender que muitas vezes um contrato de M&A ele pode ter impactos durante muitos e muitos anos, nos quais as contingências ainda vão continuar, por assim dizer, vivas ou capazes de gerar um direito de indenização. E durante esse período você pode até ter uma mudança legislativa relevante. Então esse esforço das partes de detalhar esses conceitos acaba sendo muito importante para garantir uma interpretação adequada do contrato ao longo dos anos. Até como uma técnica de redação dessas definições, a melhor alternativa muitas vezes é você criar no início um documento separado das definições e conforme você vai redigindo o contrato, você vai avançando e complementando as definições para garantir que as definições sejam completas. Além disso, é muito melhor você ter uma parte inicial do contrato com todas as definições do que você deixar as definições espalhadas pelo contrato. Por quê? Porque aí você vai ter certeza de quais vão ser os pontos no contrato onde você efetivamente definiu aquele conceito que vai determinar a interpretação do contrato como um todo. A segunda parte importante dentro da estrutura do contrato de M&A são as cláusulas que regulam o preço. E ela é importante e ao mesmo tempo ela ajuda a nos entender como que o contrato de M&A ou um Share Purchase Agreement, na verdade, ele é uma forma de um contrato que a gente faz todo dia na nossa vida, que é um contrato de compra e venda, no qual a gente vai assumir uma obrigação de pagar um determinado preço por receber uma determinada coisa. Nada mais é do que a mesma coisa que a gente faz quando eventualmente a gente vai numa loja, né? Que você começa a ver o produto e a compradora vai achar que você tem a intenção de comprar aquele produto e você vai começar a analisar o preço e ver se o preço é adequado e ao final vocês vão fazer uma troca. O contrato de M&A é a mesma coisa, só que como o objeto é um objeto muito mais complexo, é uma companhia com muitas peculiaridades, no geral um número muito grande de pessoas trabalhando, um número de ativos muito grande, você tem que fazer um contrato mais complexo. Esse namoro inicial ele acaba sendo muito mais regulado e ele dura mais, mas ao final você tem um momento que é o momento no qual, digamos assim, as partes trocam as alianças, que é alguém vai receber o preço e alguém vai receber a coisa, que são as ações daquela companhia. E você pode ter alguns detalhes nessa cláusula, como, por exemplo, o que se tornou cada vez mais comum nos contratos mais complexos de M&A, que são, por exemplo, as chamadas cláusulas de earn-out, né, que são cláusulas nas quais as partes identificam que existe uma dúvida em relação ao valor que as partes acreditavam que a companhia tinha. O vendedor achava que a companhia tinha muitas possibilidades para o futuro, ou seja, muita possibilidade de lançar novos produtos e, eventualmente, ter uma maior lucratividade no futuro. E o comprador tinha dúvidas em relação a isso. Então, o que eles fazem? Parte do preço fica segregado numa cláusula que, eventualmente, se a companhia atingir aquelas metas, ou seja, se ela for tão bem sucedida quanto o vendedor acreditava, ele vai receber uma parte disso como um pagamento derivado do preço. Então, o que acontece? No futuro, caso a companhia realmente atinja aqueles níveis de desempenho que o vendedor acreditava que ela atingiria, eventualmente ele vai receber uma parcela maior do preço para reproduzir esse valor da companhia que acabou se demonstrando no futuro como verdadeiro. Um outro elemento da cláusula de preço é o que a gente chama muitas vezes de escrow, ou um acordo também lateral ao contrato que se chama escrow agreement, no qual as partes identificam uma série de contingências que também poderiam reduzir o preço da companhia, mas não se tem certeza se elas vão se materializar ou não no futuro. Então, o que as partes fazem? Depositam parte do preço com um terceiro, no geral um banco, né, que vai fazer justamente esse contrato de escrow, um contrato de depósito, e se essas contingências não se materializarem, o vendedor vai receber esse dinheiro como parte do preço. Se elas se materializarem, esse pagamento vai ser feito para a companhia ou para o comprador, para que eles também fiquem indenizados. A terceira parte estrutural do contrato de M&A são as chamadas cláusulas de declarações e garantias.
Hoje em dia, a gente poderia dizer que são essas cláusulas que exigem maior atenção, principalmente dos advogados, mas também dos negociadores envolvidos na operação. É onde as partes gastam mais tempo durante o período de negociação. E elas se tornaram tão importantes para os processos de M&A que nós decidimos fazer um episódio especial só sobre elas, o próximo episódio. Então, se você quiser saber mais sobre as cláusulas de declarações e garantias, ative as notificações do PG Talks e a gente conversa mais sobre isso no próximo episódio. A quarta parte relevante dos contratos de M&A são as cláusulas que regulam as responsabilidades de cada uma das partes envolvidas e as obrigações de indenização. E por que essas cláusulas são tão importantes? Porque quando a gente compra uma companhia, na verdade, o bem que você está comprando são as ações. Mas o que é relevante mesmo é o que está dentro daquela companhia, dentro da casquinha da pessoa jurídica. E ali existem um número enorme de relações extremamente complexas. Na verdade, às vezes não é só uma companhia, são múltiplas, porque existem também as subsidiárias. Então, as cláusulas de responsabilidade vão regular tudo isso e muitas vezes elas vão refletir o que o comprador e até mesmo o vendedor descobriu sobre a companhia dentro daquilo que a gente chama de processo de due diligence, né? A auditoria jurídica da companhia, que às vezes não é só jurídica, também financeira, e hoje em dia a gente tem auditorias ainda mais específicas, auditoria ambiental, auditoria de proteção de dados, auditoria especializada de recursos humanos. Todas essas informações são então agregadas e muitas vezes são refletidas dentro das cláusulas de indenização. Como que elas se refletem nas cláusulas de indenização? Por exemplo, você pode ter, na verdade, uma obrigação de indenização que ela é restrita em relação ao vendedor. Então, muitas vezes, o que os vendedores querem? Vender a companhia e não se preocupar mais com isso. E aí, como é que você regula isso? Muitas vezes, você vai dizer que a responsabilidade do vendedor ela é apenas uma parcela do preço, né? Então, por exemplo, a média dos contratos no mercado estadunidense atualmente acaba tendo um percentual de cerca de 20% do preço em relação a essa obrigação de responsabilização. No Brasil, muitas vezes a gente tem um percentual maior, muitas vezes igual a 100% do preço. Mas existem outros elementos dentro desse processo que acabam sendo relevantes também. Então, por exemplo, muitos contratos de M&A acabam optando por adotar uma cláusula arbitral, ou seja, vai ser resolvido por arbitragem, que é um processo caro. Então, o que as partes fazem? Olha, ao invés de você poder entrar com um processo arbitral para cada dano que eventualmente a companhia sofra, você é obrigado a agregar um conjunto de danos, né, o que a gente chama de um cesto de danos, um basket, e aí você só pode iniciar um processo arbitral depois que você tiver atingido aquele certo volume, né? Então, isso muitas vezes vai ser algo entre 1% e 10% também do valor do preço para você poder começar um processo arbitral. Para quem não está tão acostumado, né, com o processo de M&A, pode achar isso estranho. Por quê? Porque a gente está acostumado com a regra geral de responsabilidade civil, que é todo aquele que causar dano de uma forma ilegal a outra pessoa vai ter que indenizar tudo, vai ter que deixar a pessoa na mesma situação que ela estava antes. Mas no caso de grandes companhias, no quais vocês têm pessoas muito sofisticadas participando desses processos, as partes negociam esse risco, né? Porque justamente, muitas vezes, para um vendedor, se ele continuar com o risco inteiro da companhia, é melhor ele não vender. Ele está vendendo porque ele não quer mais ter esse risco e ele passa esse risco para outra pessoa. Ou seja, se a gente for analisar, não tem nada de ilegal nessa redução de risco. Ela é parte do negócio. Sem ela, o negócio sequer existiria. A quinta parte do contrato, e talvez uma das partes mais importantes, é aquela nos quais as partes vão escolher principalmente qual que é a lei aplicável e qual que é o foro do contrato. Então, o que é a lei aplicável? É escolher entre os sistemas jurídicos de diversos países qual aquele que vai ser considerado como base para a interpretação do contrato como um todo, né? Quase todas as jurisdições do mundo permitem que você efetivamente faça essa escolha. Então, não seria uma coisa absurda imaginar que, eventualmente, um contrato de M&A ele possa, eventualmente, ser julgado por cortes, por exemplo, do estado de Nova York, nos Estados Unidos, mas aplicar, eventualmente, a legislação brasileira. E isso é uma das principais coisas, uma das primeiras coisas que as partes devem negociar, porque isso vai determinar todos os outros elementos daquele contrato.
Um outro elemento importante é justamente a escolha do foro, né? E aí tem uma primeira escolha que é escolher efetivamente entre o sistema judiciário e a arbitragem. E aí é interessante notar que entre diversos países você tem costumes diferentes também. Então, por exemplo, no Brasil, o mais comum para contratos de M&A, que são operações de alta complexidade, é você escolher o foro arbitral, escolher uma cláusula arbitral para o seu contrato. Mas entre contratos realizados em companhias dos Estados Unidos da América, o mais comum é escolher entre as cortes de alguns dos estados norte-americanos. E aí os mais comuns são o estado de Delaware e o estado de Nova York. Se vocês quiserem saber mais por que as partes muitas vezes escolhem um estado específico para ser a lei que vai ser utilizada para interpretar o contrato como um todo, aguardem o nosso próximo episódio sobre declarações e garantias, que a gente vai dar alguns exemplos concretos do porquê essas escolhas são tão importantes. Aí, acho que eu já fiz esse convite para vocês antes, mas vou fazer de novo. Então, se vocês gostaram do que a gente discutiu aqui hoje, vocês vão ter uma oportunidade muito especial, agora no mês de agosto, no dia 8, de discutir todos esses temas e se aprofundar sobre eles na segunda edição da M&A Conference of the Americas, que é uma iniciativa da Universidade de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e da New York University, de estimular o debate sobre fusões e aquisições no Brasil. Nesse dia, vocês vão ter, por exemplo, a oportunidade de ter uma mesa dedicada à interpretação dos contratos de M&A, aprofundando tudo que a gente discutiu aqui hoje. Se você quiser fazer a sua inscrição, é muito fácil. Basta entrar no site do MACA, que é www.maca.org.br ou www.maca.org.br. Só lembrando, é .org.br, não .com. E não esquece de ativar as notificações para não perder o próximo episódio sobre declarações e garantias. E também não deixe de nos seguir nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e no YouTube, onde você pode encontrar o nosso escritório pelo nome PGLaw ou PGLAW. E também, se você tiver alguma sugestão de tema que você gostaria que a gente aprofundasse nas próximas séries do nosso podcast, por favor, mande suas sugestões pelo e-mail info@pglaw.com.br. Nos vemos aqui no próximo episódio.